Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem por um universo microscópico, o da histologia, para entender como é que o nosso corpo é construído, sabe? Como é que as células se organizam em equipes, os famosos tecidos, e criam essa arquitetura incrível que é a vida. E para começar, vamos com uma pergunta que, olha, parece até desafiar a lógica da biologia. Pensem comigo. Se todas as células do nosso corpo, daquelas que formam o cérebro até as que formam a pele, têm exatamente o mesmo manual de instruções, o mesmo DNA, como é que elas conseguem se transformar em mais de 200 tipos tão diferentes? É um verdadeiro paradoxo, um mistério que a gente vai desvendar agora. E aqui a gente vê esse paradoxo bem na nossa frente. De um lado, um único projeto genético. Do outro, uma variedade impressionante de células especializadas. É como se a gente usasse a mesma planta de um arquiteto para construir tanto um arranha-céu quanto um chalé na montanha. Como é que isso é possível? E a resposta, a grande chave do mistério, está aqui, na expressão gênica seletiva. Nenhuma célula perde ou ganha genes no meio do caminho. O grande segredo é que em cada célula, alguns genes são ligados e outros são desligados. Pensa num painel de controle gigante. É essa seleção que vai definir o destino e a função de cada uma. E esse processo todo é uma jornada e tanto. Primeiro, as células se multiplicam, proliferam. Depois elas começam a receber sinais das suas vizinhas, quase como se fossem instruções de trabalho. Aí sim, elas se especializam, ganham sua forma, sua função única. E o mais incrível de tudo é a tal da memória celular, que garante que uma célula da pele, por exemplo, sempre vai se lembrar que é uma célula da pele e agir como tal para o resto da vida. Fantástico, né? Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente já começou a desvendar o paradoxo. Agora, vamos conhecer as 4 grandes equipes de tecidos. Depois, mergulhar de cabeça nos tecidos epitelial e conjuntivo e, no final, ver como eles trabalham juntos num sistema perfeito. Então, vamos lá! Ok, agora que a gente já entendeu como as células se especializam, vamos ver como elas se organizam para trabalhar. No nosso corpo, as células formam os tecidos, que funcionam como se fossem equipes super especializadas, cada uma com tarefas cruciais para o organismo funcionar direitinho. E apesar de toda a complexidade do corpo humano, tudo se resume a basicamente estes 4 tipos de tecido. O epitelial é a nossa casca, a nossa proteção. O conjuntivo é a estrutura, o que dá suporte. O muscular, claro, nos dá o movimento. E o nervoso é a nossa rede de comunicação. Hoje, o nosso foco vai ser nos 2 primeiros, na casca e na estrutura. Começando pelo tecido epitelial. Ele é a grande fronteira do nosso corpo. E olha, ele não só reveste a nossa pele por fora, não. Ele também forra todas as cavidades internas, tipo o estômago, os pulmões. Ele funciona o tempo todo como uma barreira que protege e, ao mesmo tempo, interage com o ambiente. A principal característica dele é essa aqui, ó. As células são super unidas, coladinhas umas nas outras. Pensa nos ladrilhos bem assentados num piso. Essa estrutura super compacta, quase sem espaço nenhum entre as células, é o grande segredo da sua função de barreira. E essa união super firme permite uma variedade de funções que é impressionante. Vai desde proteger a gente contra um arranhão e micróbios na pele, até absorver nutrientes lá no intestino, facilitar a troca de gases nos pulmões e até nos permitir sentir cheiros e sabores através dos chamados neuroepitélios. Mas aí fica uma dúvida, né? Se as células são tão juntas e não tem vaso sanguíneo ali no meio, como é que elas se alimentam? A resposta está na lâmina basal. Pensa nela como se fosse uma fita dupla face super fina, que cola o epitélio no tecido que está embaixo, que é o conjuntivo, e esse sim é rico em vasos. É por ali que os nutrientes passam e chegam nas células epiteliais. Vamos ver isso na prática, na nossa própria pele. Lá na camada mais funda, a basal, tem célula nova nascendo o tempo todo. Conforme elas vão subindo, elas se unem, ficam impermeáveis e lá na superfície elas morrem e se enchem de queratina, que é uma proteína super resistente. É esse ciclo constante que cria essa barreira incrível que nos protege todos os dias. Agora, vamos para a nossa segunda equipe, o tecido conjuntivo. Se o epitélio são os ladrilhos da nossa casa corporal, o conjuntivo ele é o cimento, a fundação, a estrutura toda que mantém a casa de pé. É ele que preenche os espaços e conecta absolutamente tudo. E a característica principal dele é justamente o oposto do epitelial. Aqui, as células estão bem espalhadas. É como se elas estivessem flutuando numa piscina de material, que a gente chama de matriz extracelular.
E, na verdade, essa matriz é tão importante para a função do tecido quanto as próprias células. E essa matriz tem basicamente duas partes. De um lado, as fibras, como o famoso colágeno, que dão resistência, elasticidade. Do outro lado, tem a substância amorfa, que é tipo um gel que preenche tudo, permite a passagem de nutrientes e dá aquela sustentação para o tecido. Então, para ficar bem claro, o epitelial é denso, sem vasos e serve para cobrir. O conjuntivo é espaçado, cheio de matriz, com muitos vasos e serve para sustentar. São os dois lados da mesma moeda, sabe? Trabalhando juntos, um complementando o outro perfeitamente. O tecido conjuntivo também é a casa de várias células diferentes. Os fibroblastos são os grandes construtores, eles que produzem a matriz. Mas a gente também encontra células de defesa importantíssimas, como os macrófagos. Eles são tipo os seguranças do nosso corpo, prontos para devorar qualquer invasor. E nem todo tecido conjuntivo é igual, viu? Tem o tipo frouxo, que é mais delicado, mais flexível. A gente encontra ele logo abaixo da pele, nutrindo o epitélio. E tem o tecido denso, que é quase uma corda de navio, super resistente, lotado de fibras de colágeno. É ele que forma os nossos tendões, os ligamentos. Um tipo especial de conjuntivo que todo mundo conhece bem é o tecido adiposo, a famosa gordura corporal. Ele não é só a nossa principal reserva de energia, não. Ele também funciona como um isolante térmico, para manter a gente aquecido, e como um amortecedor, protegendo nossos órgãos de impactos. Certo. Agora que a gente já conhece o revestimento e a estrutura, vamos ver como eles trabalham juntos. Porque, na real, os tecidos não existem sozinhos, isolados. Eles são parceiros inseparáveis que se unem para formar os nossos órgãos e sistemas. E a pele é o exemplo perfeito dessa parceria. A camada de fora, a epiderme, é puro tecido epitelial. Logo embaixo vem a derme, que é bem mais grossa e dá toda a sustentação, e ela é tecido conjuntivo. Um não funciona sem o outro, simples assim. A barreira epitelial é nutrida e sustentada o tempo todo por essa base conjuntiva. Essa citação aqui resume tudo com uma perfeição incrível. O tecido conjuntivo é a infraestrutura, é o palco, é o alicerce que permite que todos os outros tecidos possam brilhar e fazer o seu trabalho. Sem ele, o show não acontece. Então, a grande lição de hoje é essa. Essa combinação da barreira compacta do epitélio com a estrutura flexível de suporte do conjuntivo é a base, o projeto fundamental da arquitetura de praticamente todos os órgãos do nosso corpo. Entender esses dois é entender a nossa própria construção. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Se a gente já entendeu o papel de parede e a fundação da nossa casa corporal, como será que a adição da fiação elétrica, que é o tecido nervoso, e dos motores, que é o tecido muscular, transforma essa estrutura estática toda num ambiente dinâmico, totalmente funcional? Fica aí a pergunta para a próxima etapa dessa jornada fascinante pela histologia.